Muito boa tarde, está no ar o programa Revista da Semana com Silvério Cunha e José Faustino. Boa tarde, bem-vindos. Programa de 22 de janeiro de 2021. Vamos avançar já para as medidas que foram endurecidas esta semana, medidas para evitar os contágios do novo coronavírus, decididas pelo Governo. A que criou mais polémica ao longo da semana foi o encerramento das escolas. Sim ou não? Após várias pressões, o Governo acabou mesmo por decidir pelo encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, e é por aí que começamos. Silvério Cunha, boa tarde. Acha também que foi a melhor decisão tomada pelo Governo para conter a pandemia, ou foi uma decisão já tomada tarde? Ora, boa tarde. Bem, vamos cá ver. Nós estamos, já uma coisa que foi, já dissemos aqui muitas vezes, é o seguinte: no fundo, nós estamos a viver uma nova doença pandémica, claro, que tem características novas e, portanto, estamos a vivê-la em tempo real. E por isso nós estamos sempre a aprender, não é? E por isso não é de admirar. Há um ponto em que, não me admira nada, é que, evidentemente, isto é um bocado por tentativa e erro. E é assim com todos os atores sociais, políticos e até com os cientistas. Os cientistas, aliás, já avisaram há dias na televisão. Houve um cientista que disse que, quando lhe dizem se ele tem certeza de uma coisa, ele diz que precisamente as pessoas ficam muito aflitas e aborrecidas se os cientistas dizem que não têm certezas. Mas é que é precisamente assim. A ciência faz da incerteza. Portanto, acontece que as certezas só virão lá daqui a uns anos, quando a doença for conhecida em todas as suas vertentes. Isto para dizer o quê? Para dizer que, no fundo, eu julgo que houve, digamos assim, estas medidas que o poder político toma são medidas que vão necessariamente sempre atrás de medidas que os cientistas propõem. E depois ponderam quais os impactos disso, não é? Eu lembro-me de ver os partidos todos, quase todos, a dizer ao governo que no Natal não se devia encerrar o Natal. Mas já ouvi há dias esses mesmos partidos, e posso dizer que são os partidos da oposição à esquerda e à direita, a criticar o governo por ter não confinado, portanto, no Natal. Como se vê, em menos de um mês, houve contradições, toda a gente cometeu contradições. Portanto, esse é um aspecto que eu acho que é importante referir. Segundo ponto que é importante referir, antes de falarmos das escolas e do resto. Anda aqui um jogo de badminton, ou de ténis, ou de ping-pong, como queiram, entre a história de culpar o povo ou culpar os decisores. Eu penso que passa-se o seguinte: de facto, as medidas que foram recomendadas, com aquelas exceções todas, eram no fundo uma pormenorização de medidas que já foram tomadas em março. O que acontece é uma coisa que não está nas mãos dos políticos, que pode estar nas mãos dos políticos, e acho que o governo devia ter uma comunicação mais uniforme, mais eficaz e mais cerrada, mas há uma coisa que os políticos, em geral, acabaram por, digamos assim, não perceber. É que a sociedade tem percepções sobre as coisas. E o que ninguém pode negar é que houve, na verdade, um relaxamento enorme por parte da sociedade, o que é compreensível. Não estou a criticar as pessoas, mas é compreensível. Mas passaram-se coisas inomináveis. E nós já vimos isso, e nas redes sociais há filmes que mostram isso, passaram-se coisas inomináveis. As pessoas não quiseram saber, e acontece que num dado momento houve mesmo um relaxamento total. Até porque contribuiu para isso, por exemplo, a ideia, que é muito frequente nas sociedades ocidentais, de como a ciência vai resolver o problema. Quando vêm as vacinas, pronto, a coisa está resolvida. E como que antecipamos os resultados da vacinação, que é uma coisa que, como toda a gente sabe, é um processo longo e que vai demorar muito tempo a dar resultados. Talvez daqui a um ano estejamos com resultados. Portanto, é uma coisa, eu acho, muito sinceramente, que a sociedade de hoje, aliás, é muito assim. Quer as coisas aqui, já e agora. E acontece que nestes domínios não é aqui já e agora, porque não está à nossa mão que seja aqui já e agora. Não há uma fada de mágica, uma varinha mágica, perdão, da fada madrinha, que permite que as coisas se transformem e o ouro e o chumbo se transformem em ouro. Ora bom, dito isto,
Eu acho que a questão do encerramento das escolas, o governo explicou longamente porque é que não queria que as escolas encerrassem, e inclusivamente, e falo disto até às universidades, que aliás não vão encerrar. Os reitores, penso que em regra, estão com a ideia de não querer encerrar, e mesmo, portanto, apenas foram suspensos exames neste momento, alguns, mas estou convencido que para a semana se vai retomar, sob outra forma qualquer, um processo presencial. O encerramento das escolas, com as medidas que o governo adotou de acompanhamento, enfim, de casos especiais de alunos e de não prejudicar os alunos, acho que é positivo sob esse ponto de vista. Agora, encerrar as escolas é sempre mau. É sempre mau por uma razão. Eu ontem ouvi uma entrevista onde houve uma pessoa que deu um exemplo concreto, aliás, um especialista, não, sem partido, deu um exemplo concreto. Disse que o encerramento das escolas, por 2 anos, traduzia-se num custo de 3%, e ele referiu até qual era, digamos, a grandeza, e que num prazo de 10 anos, 2 anos de interrupção, podiam representar custos da ordem quase de 1,5% do PIB, uma coisa qualquer assim. O que quer dizer que nestas coisas há, evidentemente, cálculos a fazer, que eu não sei fazer, mas há especialistas que sabem disso. Claro que houve, a meu ver, um erro que o governo cometeu, que foi este. É que eu acho, primeiro, o governo devia ter confinado Natal, não devia ter feito a vontade aos partidos da oposição em geral e à população em geral, que berrava, numa gritaria danada, que se não confinasse. Portanto, eu acho que foi um erro. Aliás, eu aqui, quando nós estamos aqui, bem, o ano novo está confinado, o Natal, pois é, compreende-se, lá vêm as questões intersubjetivas que afetam a comunidade e, portanto, o governo, quando não encerrou, devia ter encerrado toda a gente no Natal, e a seguir o que devia ter feito era exatamente esta, que o ano letivo não começava. Não começava e, evidentemente, não havia aulas. Acho bem esta ideia de não haver aulas de telescola, por uma razão, porque para muita gente isso é um suplício depois em casa, é uma desorganização em casa, porque as crianças não estão atentas e não conseguem estar atentas se os pais não estiverem em cima deles, se os pais estiverem em teletrabalho, como muitos estão, não conseguem dar conta do recado. Portanto, acho bem que estejam abertas para certo tipo de profissões, filhos de pessoas que têm certo tipo de profissões, que implicam, evidentemente, que estejam a trabalhar. E, portanto, a questão do encerramento das escolas, eu concordo com isso, com o encerramento das escolas, dado que também está-se a descobrir, de uma forma um bocado trágica, a meu ver, que efetivamente as novas estirpes do vírus, de facto, atacam agora as pessoas mais novas, e de uma forma muito clara e muito visível. E por isso já deixámos de ter aquele mito, digamos assim, aquela fábula que era boa para nós, de que as crianças podiam apanhar, mas eram assintomáticas e que praticamente não transmitiam nada. Não, agora as crianças passaram a apanhar, passaram a ser, os jovens passaram também a apanhar a doença, não são assim, transmitem o vírus, e portanto agora tornaram-se uma população, um segmento da população que é igual ao resto da população. Por isso eu, em tese, acho que o encerramento das escolas foi correto, mas tardio. Devia ter sido tomado desde logo. Mas está no processo mais longo, e eu aqui não desculpo as pessoas nem os indivíduos, porque acho que numa sociedade individualista, como nós vivemos numa sociedade que preza o indivíduo. Se o indivíduo é autónomo, se é um consumidor racional autónomo, e é tido como tal, também é uma pessoa que autonomamente sabe que regras deve seguir. E o problema que se põe é que nós temos uma cultura social que é muito, a meu ver, pouco desenvolvida a esse nível, e sucede que continua a haver pessoas, aliás, sem máscara. Eu vou dar um exemplo. Eu há dias passei, eu vou à universidade porque ela está aberta e tenho lá trabalho. Aliás, teoricamente eu devia ter lá amanhã um exame. A senhora reitora é que suspendeu, portanto, os exames desta semana. Mas eu até teoricamente devia dar um exame amanhã. E eu vou dar um exemplo concreto e com isto fecho. Eu há dias passei com máscara, saio todo artilhado, como se costuma dizer, ia à farmácia. E quando passei na rua, vi uma rapariga que vinha passear o seu cão, sem máscara, na calma, e quando chegou, digamos, nos cruzámos, eu tive que me desviar, que a pessoa não se desviou e não quis saber. Como já ouvi rapazes de 25 anos, claro, dizer assim, eu ando a passear porque me apetece passear. Não é questão de fazer exercício físico. Apetece-me passear, é uma espécie de direito que tem, pois é um direito que tem. É um direito que tem que neste momento de exceção pode ser mais ou menos coartado. As pessoas não percebem o que é isto.
Portanto, é uma questão de bom senso também. Muito bem. Portanto, eu acho bem o encerramento, acho mal ser tudo tardio, e acho que o governo acordou, a meu ver, tarde para essa desgraça toda, embora, claro, o governo tenha sempre dito uma coisa, toda a gente estava convencida que não queria desconfinar, não é? Toda a gente queria que as escolas andassem, toda a gente queria isso. E houve muita gente a dizer isso. E depois houve muita gente a dizer agora que não. Mas eu acho que a questão que se põe é esta: os decisores políticos têm a obrigação de tomarem em linha de conta aquilo que acham que é o importante. Se os especialistas diziam que era importante confinar completamente tudo no Natal, tudo no Ano Novo e não começar o ano letivo, deviam ter feito isso. É o que eu só termino dizendo uma coisa, há uma coisa espantosa para mim. É que, curiosamente, apesar disso, como se sabe, o Partido Socialista continua com grande popularidade, o António Costa também, e as pessoas acham tudo isto muito bem. Pronto, eu acho que, de facto, aí foi um erro do governo ter cedido um bocado àquilo que eu chamo a pressão da opinião pública em geral, porque é, enfim, é a teoria do coitadinho do Natal. Pronto, é a teoria do coitadinho do Natal. Para mim foi um bocado isso. O governo agiu, portanto, Muito tarde bem. demais. Claro, não vai impedir, portanto, agora 2 a 3 semanas de picos, porque nós ainda não atingimos o pico, e vamos atingir o pico talvez daqui a 3 semanas, e só daqui a 3 semanas é que vão começar a verificar-se os benefícios deste confinamento. José Faustino, boa tarde, a sua opinião. A minha opinião é que dizer que a verdade e a mentira começam-se a diluir quando os regimes começam a resvalar para o totalitarismo. Ainda que as pessoas se apercebam disso ou não se apercebam. Portanto, é tudo verdade aquilo que o governo diz. O governo nunca é culpado de nada, a menos de que seja das coisas boas. O povo é culpado de tudo e o contrário também serve. Portanto, o António Costa, neste momento, está num estado tal e a sua máquina de propaganda pode dizer aquilo que quiser e o seu contrário vai sempre subindo. Aliás, Salazar nunca descobriu esta virtude da democracia. Ele não acreditava que Portugal estivesse preparado para a democracia. Estava errado, como muitas outras coisas, porque se ele tem virado para a democracia, ganhava as eleições todas até morrer, como seria bom de ver. Aliás, Hitler ganhou as eleições na Alemanha e por aí adiante, portanto, isso não é um fator importante. É preocupante, mas não é novo, não é? Eu até estou convencido que o aumento de votos é proporcional ao aumento das asneiras. Quer dizer, quanto mais asneiras faz, melhor, porque entramos na bandalheira total, no diz que disse, do diz que foi, não sei o quê. E a história, que é recente e que todos nos lembramos, já está a ser escrita todo ao contrário, não foi nada disso que se passa. Portanto, as medidas têm sido erradas. A única medida certa foi, no princípio, o milagre português que nunca existiu. Vocês lembram-se de eu aqui sempre falar, atenção, olhem para um site aí conceituado por sites reconhecidos internacionais, isto tem que ser visto por 1 milhão, infectados por 1 milhão, mortos por 1 milhão, e a gente atirava com os milhões dos Estados Unidos, com os milhões do Brasil. Pois bem, Portugal agora é o pior do mundo. Portanto, nos outros países também é mau. Agora está aí a comparação feita. Estamos até piores que a Suécia. Portanto, somos os piores. Portanto, ou seja, foi de vitória em vitória até à derrota final. E cada vez vai ser pior. Eu sou contra o encerramento das escolas por princípio, porque se têm feito o que quiseram, o que eu queria, aliás, se tivessem feito a vontade, e eu sempre aqui defendi o mesmo, hoje se calhar nem estávamos em confinamento, ou dito de outra maneira, estávamos no meu confinamento. Porque na minha opinião, e vou repetir, a seguir ao verão, em setembro, outubro, devia ter sido no estado de emergência constituído o seguinte: as pessoas ficam em casa e só de lá saem para fazer o que for mesmo necessário, incluindo passear o cão e o passeio higiênico. Isso é muito importante. Mas depois era obrigatório o uso das máscaras, era obrigatório o distanciamento, por exemplo, os restaurantes. Tenho muitas dúvidas sobre a sua abertura. Ou seja, as regras básicas tinham que se cumprir. As pessoas tinham que estar a 2 metros ou mais de 2 metros sem máscara e, quando mais perto, tinham que ter máscara, evitar os cintos fechados e tudo isso. Portanto, esse regime devia ter vigorado desde setembro. E passava por Natal e passava por todo lado da mesma forma. Ora, não fui eu. Eu aqui na rádio até disse que a minha filha e o meu filho estão separados e ficaram cada um nos seus sítios. Eu ouvi foi o Presidente da República dizer que ia almoçar aqui, almoçar ali, almoçar ao outro lado, ia para as capelinhas todas.
Esse é que eu os vi. Eu ainda não vi um político saber meter uma máscara. Peço imensa desculpa. O povo, a miúda do cão que não põe a máscara e os velhos que põem o nariz de fora. Bom, isso é muito. Mas o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não sabem pôr a máscara. A máscara cai, fala. Não, o Primeiro-Ministro sabe. O Presidente da República é que. Não sabe. O Presidente da República. O Presidente da República passou a usar uma nova máscara. Desculpe lá, o Primeiro-Ministro. Está para o nariz. Até o professor Silvério Cunha está já influenciado. O Primeiro-Ministro não sabe usar a máscara. E é pena irmos ver imagens, que a morte dele várias vezes, eu vou tirar os óculos, imaginemos que eu tenho a máscara, a puxar a máscara assim, ora, a máscara não se agarra assim. A máscara agarra-se aqui na pontinha ou para a ponta. Não se agarra assim. Claro, então não sabe usar a máscara. Isso é verdade. O Primeiro-Ministro não sabe usar a máscara, ponto. E parte dos governantes não sabem usar a máscara. E não cumprem os distanciamentos. Isto é que tem que ser dito. Estou farto do povo ser culpado de tudo. Portanto, o povo é culpado. Por isso também há muitos que estão positivos. O povo, exatamente. O povo é culpado de muitas coisas. É sim, senhor. Nós temos muitas culpas. Mas quer dizer, não brinquem comigo. O responsável, voltamos ao alumínio do hospital, que o responsável era o eletricista. Quer dizer, claro, isto é o quê? Pelos vistos, o falecido Francisco Sousa Tavares, o António Vitorino e o Jorge Coelho são os três únicas pessoas sérias neste país que, ao serem acusados, não sei, houve um outro professor também que se demitiu imediatamente por um problema de droga do filho, ou não sei o quê. Walter Rosa. Portanto, há 3 ou 4 casos que imediatamente, assim que houve qualquer quebra-bicais, demitiram-se imediatamente. Então, como é? Portanto, as coisas não podem ser de geometria variável. O encerramento das escolas, na sua totalidade, era inevitável. O que aconteceu agora pouco importa. Interessa é o futuro. Porque como não sabe, por exemplo, no meu regime, as escolas eu não sei bem que isso não sei para mudar, do antigo ciclo preparatório até ao antigo ciclo preparatório eram presenciais. Daí para a frente, a universidade, o professor Silvério Cunha, me desculpe, e eu apoiei aqui energicamente a decisão da senhora reitora de fechar a universidade, é um foco de contágio. Porque a gente sabe como é que é a rapaziada. Não tem mal nenhum. Eu não acho que é mal por isso. É assim. A vida é assim, a vida está montada assim. Não estou a dizer que é lá dentro das aulas. São os alunos que vêm, é o convívio entre eles, outras coisas que eu não falo, mas toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, e por aí adiante. Vamos ser claros, não é? Vamos ser claros. Portanto, chegámos a um ponto que tivemos que, de facto, fechar as escolas. Agora, ao contrário do que o professor estava a dizer, desculpe lá, os especialistas todos, inclusive os internacionais, eram a favor de fechar as escolas, porque já tinham esses números. Mas depois também há cientistas que são pouco científicos, são científico-políticos, é conforme convém, não é? Porque eu já selecionei os meus especialistas, há aí 3 ou 4 pessoas de vários canais de televisão, de coisas que eu ouço, virologistas, infecciologistas, que têm sempre falado no mesmo tom. Isso é incontestável. Incontestáveis, nem são radicais, falam as suas coisas, não dizem isto nem aquilo, dão a entender o que têm a dizer. E depois há outros que até deturpam as estatísticas, quer dizer, há 100 a dizer uma coisa e ontem ouvi um cavalheiro dizer o contrário, tudo, digo, está tudo maluco ou é tudo mentira. Portanto, o encerramento das escolas era de facto inevitável. Mas para terminar vou dizer mais. É falso que o problema e a preocupação do governo seja o ensino, a questão das crianças, perdem-se nos anos letivos. De facto, num país a crescer a 2 dígitos, é preocupante que as crianças se atrasem um semestre. É do pior que pode haver para Portugal. Vai ser uma tragédia, está na vista. O problema do governo, mas de dizer, é que, e agora vou atrás, o antigo governo de Passos Coelho, e de Gaspar, e dessa gente toda, e daquela senhora pouco simpática, Albuquerque, e tudo isso, que andaram a recuperar o país, e que estava a recuperar bem. E tanto assim era, que António Costa, quando tomou o poder, seguiu mesmo as linhas de austeridade disfarçadamente. Simplesmente não usou a austeridade e os rendimentos que daí advieram para o país crescer, para exportar, para investir produtivamente, etc, etc.
não fez investimentos nenhum, gastou o dinheiro todo em aumentos, uns certos, outros errados, o dinheiro foi todo gasto. E Portugal, neste momento, não tem reservas nenhuma. E o problema do Primeiro-Ministro, isto é bom que se perceba, de fechar as escolas, não é ensino nenhum. O problema é o custo que isto tem, porque se as crianças ficam em casa, os pais também lá têm que ficar. E o governo não serve só para cobrar impostos. O governo também tem que pagar em alturas de crise. É assim que o nosso regime está constituído, tem que pagar estes problemas, os encerramentos, etc. E tem que pagar aos pais das crianças que estão com elas em casa. Também não tem que lhes pagar a 100%. Vamos, claro. Andei essa senhora do Intersindical, não é nada do que ela diz. Portanto, em situação de crise, pode haver uma redução, claro, mas tudo que as pessoas vivam com dignidade. Mas tem que pagar aos funcionários e tem que pagar os prejuízos às empresas. É por isso que as empresas descontam, é por isso que o nosso é o chamado regime social, o regime social é caminho do socialismo, é o que diz a Constituição, não é um regime liberal. É uma democracia liberal por regime, mas na verdade não é assim. Portanto, o governo tem que atuar. E isso é que preocupa o governo. E porque à parte da propaganda da semana passada, que não pegou muito, Portugal ter ido pedir uns empréstimos a curtíssimo prazo, a 6 meses, a juro negativo, a dar com as... Não, os ratings de Portugal estão a baixar, estão quase outra vez no lixo. São dos piores países do mundo, do mundo desenvolvido, estamos nos piores rácios. Corremos o risco de não nos deixarmos emprestar dinheiro. Isto é que é a verdade. Portanto, o país está outra vez a ficar falido. E o Primeiro-Ministro, e bem, aí, o Governo, estão preocupados, sabem o custo que tem fechar as escolas. Esse é que é o verdadeiro problema, não é outro problema nenhum. Portanto, não há cá problema nenhum. Não venham armados a hipócritas a dizer que é disto ou daquilo ou daquilo outro, as crianças, e ficam assim, ficam assados. E já agora dizer outra coisa para terminar. E toda a gente se riu, eu nunca me ri, fiz algumas críticas construtivas da iniciativa do Magalhães Banha Sócrates. Vocês já esqueceram o projeto dele, porque somente tinha uma ideia para o país. Agora não há ideia para o país. Ele pode ter feito alguns crimes, enfim, ainda não foi julgado, não sabemos. Deixamos isso para o outro lado. Mas ele tinha uma ideia para o país. Ele falava na digitalização. E o primeiro passo que fez foi vender a bom preço acessível um computador a cada criança. E, portanto, se fosse agora, todas as crianças tinham, na região autónoma dos Açores e da Madeira, os miúdos têm todos computadores. Portanto, alguma coisa não está bem. Este é que é o ponto. As aulas não podem ser à distância porque os miúdos não têm computador e alguns professores também não. Portanto, há que dizer estas coisas, como dizia o outro, o falecido Batista Bastos, com toda a frontalidade, porque é bom falar verdade. E há outra coisa, é importante ainda não acertarmos uma coisa tão simples, tão barata, tão fácil, que se gasta ao mesmo dinheiro que se está a gastar, a comunicação. Falem verdade aos portugueses e não nos tratem como miúdos de escola. Eu não gosto de ser tratado como criança. Outro dia li um artigo do professor Daniel Bessa que dizia o mesmo. Eu também não gosto. Não gosto de ser tratado como criança. Já estou a ficar velho, se calhar começa a ficar senil, a gente diz, volta outra vez a ser criança, né? Não a ficar. Talvez, mas não gosto. Não gosto, não me tratem como parte nem como criança. Falem umas coisas a sério, digam umas coisas a sério. Se eu tiver um amigo infectado, eu não tenho nenhum... O meu espírito é de solidariedade e de tudo com esse amigo. Não me posso aproximar dele para lhe dar um abraço. Portanto, eu não fujo nem há estigmas sobre ninguém. Muito bem, temos de avançar. Não me tratem como criança. Muito porque eu bem. não sou nenhuma criança, já tenho quase 70 anos, portanto, não brinquem comigo. Ora, vamos lá. E com o povo português. Falem verdade Muito ao bem. povo. Temos de avançar, José Faustino. Vamos olhar agora para o segundo tema. Foram batidos recordes da pandemia em Portugal esta semana, número de diários de novos casos e de vítimas mortais associadas à doença, o que já está a provocar a ruptura dos serviços hospitalares. Aliás, Silvério Cunha, a sua opinião, como é que olha para esta situação? Isso é consequência precisamente do crescente aumento. Do resto? Exatamente, isto no fundo é o resultado, não é? É o resultado da soma de várias parcelas.
Naturalmente que este crescimento tem a ver também muito, há uma coisa que de facto tem sido dita, e eu já percebi que a União Europeia está preocupada com aquilo que chamam de estirpe britânica. Eu não gosto de dizer essas coisas assim, porque... Professor Silvério Cunha, vou parafrasear o nosso amigo Sérgio, quando me disse, mas o senhor já viu uma coisa, foi o que me chamou a atenção, e eu fiquei muito satisfeito por ser ele a dizer isso. Posso dizer isto, Sérgio? Muito claro, pode dizer, claro. Posso. Ouça lá. Professor, o senhor agora ia-me esquecer disso, dê-me mesmo uma oportunidade. Porquê é que é a estirpe inglesa e o vírus não é chinês? Claro. Sabe-me responder? Não, eu sei responder. Porquê é que a estirpe é inglesa? Toda a gente diz, o vírus inglês. Mas porquê é que não há o vírus chinês? Não, mas eu creio precisamente que por dizermos vírus chinês e não dizermos o SARS-CoV-2, porque sempre existiu em todo lado, é que agora se começa a falar na estirpe inglesa, na sul-africana e na brasileira, não é? Ou teria sido que o Trump o chamou de chinês. Não, eu acho que não. Ou porque não é politicamente correto tratar as pessoas que ainda nos vão dando algum dinheiro. Eu acho que... Ou temos medo dos chineses. Não, eu acho que não. Ou temos alguma simpatia para a ideologia chinesa. Qualquer coisa. Eu acho que, sinceramente, é assim. É uma questão de, a meu ver, nós não podemos ser, nós, leigos como eu, nunca somos exatos na linguagem. E a comunicação social, na verdade, não dá uma resposta a isto. Aliás, deve dizer-se uma coisa, eu estou convencidíssimo... Infelizmente é tendenciosa, quanto a mim falo. Pronto, e acontece que eu até lhe digo uma coisa, estou convencidíssimo, inclusivamente, como aconteceu da outra vez, que estas estirpes devem andar por vários sítios ao mesmo tempo já, como é evidente, que são tais estirpes aleatórios. O que acontece é que apareceram uns pacientes doentes em Inglaterra com aquilo. Mas a verdade é esta, há uma vez mais, uma grande incerteza quanto à questão destas variações aleatórias do vírus, não é? Dizem que o sul-africano e o brasileiro estão a ser ainda muito estudados e não se compreenderam muito bem, porque isso, é claro, põe em causa o problema, como se sabe, da validade das vacinas, que estão feitas, obviamente, ao que parece, as vacinas que neste momento estão em campo estão já preparadas conseguem, digamos, atingir esta estirpe que apareceu agora aqui na Europa, mas, por exemplo, não se sabe nada ainda bem do que está acontecendo no Brasil e na África do Sul, que ainda estão em estudo. E é claro que eu estou convencido que os laboratórios que estão a fabricar as vacinas vão conseguir, obviamente, adaptar as vacinas a essas novas variantes. Agora, o que eu estava a dizer é, os recordes é claro que são trágicos, e o que está a acontecer e que mais me mete pena, e sinceramente acho que é mesmo uma tragédia, e eu ainda recentemente tive um caso, enfim, de uma pessoa que eu conheço muito bem, e que faleceu e que precisamente teve que realmente nem sequer se pode ir ao funeral, não se pode ver, é uma coisa que meteu a mim muita impressão também, e acontece que eu devo dizer que o problema destes recordes é o resultado da soma das parcelas todas anteriores que nós temos aqui falado. E vai subir mais, Eu estou convencidíssimo de que nós, de facto, nos vamos livrar realmente a própria ministra já o reconheceu, de 20 mil mortos no final. Claro que há países que, com a nossa população, que já têm neste momento 20 mil, mas eu sinceramente não me alegro com a desgraça dos outros, e como se costuma dizer, com a desgraça dos outros podemos nós bem, e além disso eu não me alegro com isso, quer dizer, a mim não me interessa que haja países que têm muito mais e não sei o quê, e que seja uma tragédia por aí fora, porque eu já vi gente dizendo assim, na América já vão mais 400 mil, eu digo, quero lá saber. Quer dizer, eu quero lá saber por uma razão, porque isso não me interessa para nada. Mas Portugal está pior que os Estados Unidos. Bom, são esses os números atualmente. É o pior país do mundo. Agora, o que acontece? Eu não tenho visto por acaso as tabelas. Agora, mas veja se quer ver. Mas sabe uma coisa, para mim é assim, se não é o primeiro é o segundo, e portanto para mim é a mesma coisa. Claro. Bom, agora a questão que se põe é, os recordes vão continuar vão voltar a subir. Eu penso que nós vamos ter 3 semanas de inferno agora, as próximas 3 semanas vão ser de inferno, em que vai morrer muita gente. E é bom lembrar o seguinte, e por isso é que isto é um alerta, é que agora as pessoas que estão a morrer já começam a morrer mais jovens. Já não estamos naquela fase em que só morrem as pessoas de mais de 80 anos. A letalidade aí está na ordem dos 37%, salvo erro. Mas acontece que abaixo já estão a aparecer muitos casos que não eram expectáveis. Depois continua a aparecer outra coisa, pessoas jovens
40, 50 anos, que neste caso para este efeito são jovens, não é, hoje em dia, essas pessoas, por exemplo, já manifestam claramente as sequelas do vírus que ainda não são completamente estudadas e que só daqui a uns anos é que saberemos quais são. Por exemplo, as pessoas 4 semanas depois, 5 semanas depois, 2 meses depois de estarem oficialmente curadas e recuperadas, continuam com coisas terríveis, respiram mal, um cansaço inexplicável, não conseguem trabalhar como deve ser, e isso vai ter um custo também enorme que ainda se vai ver no futuro. Portanto, para já, estes recordes, para mim, como ouvi dizer, e acredito que os especialistas dizem isso, ainda estamos longe de atingir o pico, portanto, nós vamos ter 3 semanas pela frente muitíssimo duras, com um desgaste psicológico muito grande. E isso é que nos deve agora fazer digamos assim, reconhecer uma coisa que é, temos que cumprir realmente as regras todas a nível total, rigorosissimamente, porque ver durante 3 semanas os números a crescer, sabendo embora que a coisa irá melhorar forçosamente, até porque a vacinação há de ter algum efeito passado algum tempo, mas vai passar muito tempo antes de ela ter. Portanto, eu estou convencido que antes de março nós não vamos sentir amortecer, a pandemia amortecer-se. E por isso vamos realmente ter um problema pela frente que também desgasta psiquicamente as pessoas. Há estudos feitos agora que têm demonstrado que, eu já uma vez falei aqui que o confinamento de março teve um resultado até psicocoletivo grave em muitos países, segundo inquéritos foram feitos, e eu estou convencido que agora vão ter sobre o pessoal médico e paramédico, vão ter sobre todos nós, porque ao mesmo tempo é tétrico, digamos assim, é terrível. Eu fiquei para sempre marcado, devo dizer, e lembrei-me disso há dias quando vi ali em Torres Vedras, salvo erro, aquelas ambulâncias todas em fila, ou foi no Santa Maria, já não sei. Em todo lado. Mas aquela que foi filmada pela televisão, aquilo é terrível, porque inclusive viu-se que os médicos tinham que atender os doentes para os salvar nas próprias ambulâncias, e acontece que isto fez-me lembrar uma coisa que para mim me marcou bastante, em termos de memória, em março, quando na Itália vi à noite aquele comboio de caminhões militares cheios de urnas, com corpos lá dentro, a irem todos para ali fora e tudo isso. E isso, para mim, foi uma coisa que eu acho que nunca esperei ver na vida, isso na Europa Ocidental, civilizada, depois, digamos assim, da segunda metade do século XX. Ora bem, viu-se, e eu receio muito que isso aconteça em Portugal também, e portanto nós vamos ter um grande desgaste a esse nível, porque eu acho que vamos assistir a isso nas próximas 3 semanas. Depois é que virá, quando muito, e se houver muita sensatez, digamos, abaixar da curva. Para isso também é preciso que haja a imposição da ordem e que, evidentemente, haja tolerância zero também por parte das autoridades relativamente a certos comportamentos. Isso tem que ser. Isso é fatal. E, portanto, nós temos que ter consciência disso e manter, digamos, com muito cuidado todos os comportamentos. Agora, os recordes vão continuar a subir. Portanto, para mim não há recorde. O recorde ainda está para vir. Ainda está para vir. E vai ser muito duro, quanto a mim. Muito duro. Eu acho que eu não me espanto, vou dizer uma coisa aqui, que eu não tenho base científica nenhuma para dizer isto, mas não me espanto se nós ultrapassarmos 400 mortos diários dentro de umas 2 semanas, à vontade. José Faustino, a sua opinião? Não, eu sou mais otimista que o professor Silvério Cunha e quero, apesar de ser muito crítica, tudo isto está a passar, quero tranquilizar os nossos ouvintes e fazer aqui mais uma das minhas previsões. Tenho dado bem com as previsões. Se as coisas correrem minimamente bem, agora com este aperto que felizmente o governo fez, mas tem que fazer mais, já dou aqui mais algumas receitas. Eu estou convencido que vamos ter um carnaval bom, não de festa, mas em que começa a baixar. As minhas previsões... Quando é que é o carnaval? Quando é que é o carnaval? O carnaval é no dia 20 e tal é no dia 16 de fevereiro. Portanto, eu estou convencido que isto começa a ter resultado a partir do carnaval. Claro, os carnavais têm que ser proibidos, regras, é manter aquelas regras. Tudo pode ser autorizado. Um restaurante pode funcionar se eu for lá almoçar com a minha mulher e estivermos a 3 metros de todos os outros. Não há problema, sem máscara. Agora, posso ir a uma loja com máscara e ir da loja, o problema é sempre o mesmo, mas como não soubemos fazer isso, e a culpa, repito, não é dos portugueses,
A culpa é de quem manda nos portugueses. E quem toma as decisões, agora temos que fazer isso tudo. Portanto, eu prevejo que algum efeito vai haver e que vamos ter, a partir a seguir ao Carnaval, mais coisa menos coisa, um abaixamento do mas, em relação à abertura dos hospitais e tudo isso, há mais medidas de emergência que têm que ser tomadas. Por exemplo, o futebol tem que parar imediatamente. O futebol tem que parar. Não, os jogadores, isso está a ser visto. Quer dizer, isto é dizer, não, a origem não está no futebol. Pois não, também está. É como, não está nas escolas. Diziam, pô, não. É tudo. A diferença é sempre, não é 5. 5 aqui, 5 ali, 5 acolá. Ao fim de multiplicar aquilo por 100, por 1000, não sei o quê. O tal subida exponencial, como agora se gosta de dizer, isso é que leva aos milhões. E, portanto, isso é que leva às infecções. O futebol tem que parar, meus amigos. As fronteiras têm que ser fechadas. As aéreas e as terrestres têm que ser fechadas. O governo tem que fechar as fronteiras, exceto entrada e saída de mercadorias. Exceto isso. Agora, não venha a intersindical reivindicar o aumento de salários da TAP e, porventura, a compra de 3 aviões. Também é pai o Ministro das Infraestruturas com as neiras, não é? Portanto, é mais um prejuízo. Agora, e falando nisso, dirão assim alguns amigos nossos, até onde é que ele vai ao dinheiro? Bom, o país não tem dinheiro, o governo não poupou dinheiro, não tem. Mas parece que vem a tal bazuca, que eu não gosto do nome. A bazuca é para matar pessoas e eu gosto mais de pombas, talvez muitas pombinhas brancas da paz. Né? Portanto, as pombas que vêm, o dinheiro que vem, Uma chuva de pombas. Uma chuva de pombas, não é? E de amor, e de fraternidade e de notas, como foi o plano Marshall para salvar a Europa. O problema é que o dinheiro tem que ir para quem perdeu e quem ter prejuízos. Tem que ir para as pessoas e para a economia. Quem ficou prejudicado tem que ser compensado disso. Não é fazer TGVs para o Porto e não é para o hidrogênio e não é para a tecnologia verde ou verde tecnológico ou digital ou as ideias por aí andam. Não tenho nada contra o professor António Costa Silva e o seu plano. Já disse aqui que é o plano possível com o primeiro-ministro que temos. Mas antes desse plano temos que acudir a quem teve de facto os problemas. E, portanto, tem que se acudir às empresas tamparadas, incluindo a TAP, e a todas as outras, tudo o que esse dinheiro tem que vir para aí. Agora, até para o próprio futebol, que é uma indústria como outra qualquer, urgentemente parem com os campeonatos de futebol e fechem as fronteiras. Porque a tal chamada estirpe inglesa sobre o vírus chinês começou a falar em inglês, não é? E então... Até ele, caramba, até ele. Veio de avião, veio porque houve viagens, por causa do turismo, por causa disso tudo. O turismo tem que ser compensado. As contas têm que começar a ser feitas. Reparem, gostam tanto dos chineses. Reparem que os chineses continuam a fazer hospitais à bruta, daqueles que fazem com não sei quantas mil camas em meia dúzia de dias, para a primeira linha logo, que é o que eu ando a defender há tempos. Agora, imagine-se, na região hospitalar de Lisboa, não sei se é assim que se chama, há um hospital de campanha em frente ao Santa Maria, que está fechado, continua fechado. Não sei se já abriu há 2 dias ou coisa. Há doentes de Lisboa que estão a ir para um hospital igual àquele em Portimão. Mas isto é um país organizado, as pessoas sabem o que é que andam a fazer. Portanto, eu volto a repetir. Tinha sido feito tal confinamento regulado, em que as pessoas só saíam de casa para fazer o que tinham para fazer, como eu já expliquei aqui. E à parte disso, havia que arranjar com os hoteleiros, hotéis reservados, para pessoas que não estão em casa, que contaminam a família toda. Eu estou de acordo nisso. Quando há uma pessoa contaminada, não tem razões, são muito poucos que têm condições para estar isolados em casa. Tinham que ir para um hotel, para um hospital de segunda linha. Tinham que ser recrutadas pessoas para fazer os licenciamentos dos inquéritos, para ver seguir a infecção. Teria que ser feito um recrutamento de alunos de enfermagem, de alunos de medicina, de voluntários, de gente de primeiros socorros, da proteção civil, dar-lhe formação, para numa primeira linha ajudarem os médicos e tudo isso. Isso tinha havido tempo, não o necessário e o desejável, mas se isso tem começado
não digo em agosto, mas em setembro, outubro, novembro, nada disto acontecia. Nada disto acontecia, este é que é o facto. Agora, chorar sobre o leite derramado, não, mas custa quando constantemente o doutor Costa só toma decisões porque lhe dizem para tomar decisões. Acho que agora até já tornou público que é a própria Ministra da Saúde aflita, que já não pode aturar os cientistas e tudo isso para fechar as escolas. Ele fecha porque querem, é a atitude arrogante, digam-me se isto não é uma atitude ditatorial, eu sou contra, mas querem que feche, eu fecho. Sou condescendente, sou bom, sou magnânimo. Portanto, querem, fecha-se. E a desculpa era que chegou o vírus inglês. Não se sabe se chegou, se não chegou. Isso não está provado. Isso não tem evidências. Como eles agora gostam de dizer, ainda não há evidências. Não, o Instituto Ricardo Jorge tem algumas. Não, mas ainda não está garantido que é a percentagem que eles falam. Sim. As escolas não fecharam, como o doutor António Costa disse, por causa do vírus inglês. Fecharam porque já não dá conta nos hospitais. Os hospitais estão todos em ruptura. Em ruptura. Porque as coisas não foram acauteladas em devido tempo. Todos sabemos, num caso de uma calamidade como esta, de um terremoto, de uma guerra, todas essas coisas, por mais preparados que estejamos, nunca estamos preparados. Isso é certo e sabido. Agora, aqui é uma guerra lenta, houve tempo para fazer alguma preparação. Pois, meus amigos, não houve preparação nenhuma. Preparação nenhuma. E há uma coisa engraçada, que eu ouço muito criticar quando outros governos governam, quando se defendem certas ideias, etc. O economicismo, que é uma palavra que eu não gosto, economicista. Então as medidas que o governo está a tomar não são economicistas, são sociais. Não preparar, não alugar hotéis, não preparar alunos e médicos e essa gente toda, não preparar as coisas. Isso não é economicista. Não fechar as coisas que têm que ser fechadas, não é economicista. Não fazer um plano para pagar às empresas que têm que parar, às pessoas que têm que ficar com os filhos. Isso não é economicista, é oportunista, que é outra coisa diferente. Não, é economicista. É economicista barra oportunista. Porque a outra... Não, mas é que os críticos do economicismo não praticam outra coisa senão o economicismo oportunista, andam aqui a fintar o povo, não é? Mas é claro que eu por acaso, permita-me só dizer uma coisa que eu acho que... Eu já acabei. Eu só queria dizer o seguinte, eu queria falar do futebol, senão esqueci-me há bocado, por um lado, mas a respeito da questão do economicismo, vou dizer o seguinte, claro que é tudo é economicista, porque tudo tem que ver com cálculo custo-benefício, não é? Agora, a questão que se põe é um bocado esta, que nós vivemos, o sistema, o paradigma que nós vivemos também é ele economicista, e portanto acontece que as decisões que se tomam, não sei que fossem em ruptura com o modelo, obviamente têm que ser fatalmente economicistas. Agora, a respeito do Covid no futebol, eu de facto acho que é uma questão que é secundária, eu devo dizer que é secundária num certo sentido, mas é muito importante porque é um desporto que, digamos, é importante economicamente e, além disso, é importante para o estado de espírito da própria sociedade, porque o futebol, todo o desporto, como a música, etc., são fatores importantes de estabilização social. E é terrível, de facto, estarmos há um ano sem pessoas nos estádios, etc. Mas o futebol, há uma coisa que eu também não entendo, porque o futebol está a jogar neste momento com jogadores doentes, porque no fundo, quando se diz estão recuperados, é 15 dias depois de dar dois testes negativos, ou assim, uma coisa qualquer. Eu duvido que até esses atletas estejam em condições de dar o seu pleno. E isso começa a criar também um problema grave, a meu ver, do ponto de vista da autenticidade daquilo que é o atletismo, digamos, dentro do futebol, como dentro de outras modalidades, bem entendido, que é o futebol é aquela que é mais visível. E acontece que eu acho que até põe em causa, inclusivamente, os próprios, depois começa a pôr em causa os próprios resultados, e portanto as pessoas começam a dizer que é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Eu acho que isso contribui para uma instabilidade geral, e acho que o futebol não querer parar, a nível que tinha que ser a nível europeu, com este tipo de espetáculos, é claro que é, a meu ver, negativo. Mas isso, pronto, é a minha posição. Mas, professor, sem taparmos o sol com uma peneira, vamos lá pensar. O futebol, eu com toda a franqueza, e não me levem a mal, eu tomo nas tintas que os jogadores
deu mais ou menos rendimento. Eu estou preocupado é que eles estão doentes Claro. e tudo isso. Mas o problema é outro. O futebol, para continuar, e eu não digo que não pudesse continuar, mas tinha que ser numa condição. Os jogadores não conviviam com a sociedade. Não dormiam com as mulheres, não viam os filhos, nada disso. Ficavam em circuito fechado. Aliás, isso já foi feito. Quando veio a SIDA, pôs-se um problema tremendo à indústria da pornografia. E foi feito um pacto em que os artistas dos filmes pornográficos, isto parece, a gente ri-se da coisa, mas não podiam ter relações sexuais fora daquela gente, ou dos parceiros que costumavam ter, não podia ser. E para não se espalhar nada, e para se poder manter a indústria. Ora, o futebol não encontra outra comparação melhor que esta. Aliás, penso que alguns estúdios de cinema estão a fazer o mesmo. Agora, é de facto tê-los isolados. Podem isolar também a família. O problema é que os jogadores de futebol têm mulheres, têm mães, têm pais, têm filhos, têm família. Portanto, e a coisa, o vírus infecta-se, vai espalhando. Esse é que é o problema. Portanto, não há, né, são poucos casos. Como das escolas também são poucos casos. Então que diabo? Só há problemas nos encontros de Natal das famílias. Temos de ser sérios. O problema é igual. Os riscos são iguais. Se houver um indivíduo infectado que se junta com o outro a almoçar durante 1 hora ou 2, não almoçarada, sem máscara, não sei o quê, contagia-o. É evidente, ou o jogador vai dormir com a mulher, brinca com os filhos, contagia aquela gente toda se ele estiver contagiado. E por aí sucessivamente. Portanto, para travarmos às 4 rodas, como se diz, com travões às 4 rodas, é fechar a bola, acabar com a bola e os esportes todos, isso agora pode parar. Atenção, deixar as pessoas andar, e essa conversa da beira-mar é treta, é demagogia, porque não há sítio melhor para passear que a beira-mar em sítios arejados. As pessoas têm que passear em sítios arejados. É melhor passearem nos jardins e à beira-mar onde há ar, com máscaras, claro, protegido, do que no meio das cidades, que não é tão arejado. Portanto, é esse o ponto. Portanto, as pessoas têm que poder sair à rua para fazer isso, com máscara, como o professor falou e bem, com máscara. A menina não pode ir passear o cãozinho sem máscara. E ao cuidado até devia, por uma questão de brincadeira, habituar o cãozinho a usar máscara. Também não lhe ficava mal. Temos de avançar, José Faustino. Mas eu também devo dizer, continuo, sempre andei na rua a fazer o meu passeio, sempre desde março, do outro confinamento, em tudo. E tenho uma noção disso. Digo-vos o seguinte, os velhos da minha geração, que é uma geração desgraçada, devo dizer, tenho que confessar isso, são os piores. A miudagem anda de máscara. Às vezes vem em grupo e tudo, mas de máscara. Os velhos são os piores. Os piores, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Já não é só meter o nariz de fora, não usar mesmo máscara. Até aquele indivíduo que mata o bicho logo de manhã e o bicho, não há bicho que entre com ele. Portanto, são os tais teimosos. Mas isso são as exceções sempre das regras. Muito bem. É isto. No fundo, não tenho mais nada a dizer sobre isto. Muito bem. Vamos para o próximo tema, a vacinação contra a Covid-19. Esta sexta-feira foi divulgado, nomeadamente no Expresso, nas televisões, o caso do presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, que já foi vacinado para a Covid-19, mas faz parte da direção de um lar em Reguengos de Monsaraz. Silvério Cunha. Pois, um lar onde houve um grande surto e houve um grande número de mortos, foi um dos lares em que houve mais mortos, embora não tenha sido o lar com mais mortos, mas foi um dos com mais mortos. Isto levanta o problema, bem, eu acho que tem todo sentido, dado que se ele é o presidente do lar e é o presidente da direção, teoricamente ele tem que ir ao lar, não é? Portanto, é evidente que faz sentido que seja vacinado também. Portanto, por isso faz sentido. Agora, isso levanta um problema conexo, que é o problema que toda a gente anda aí, digamos, a não levantar, que é a questão dos políticos, o pessoal político ser ou não vacinado. Eu aí sou franco e acho que esta ideia de que eles não têm que ser vacinados à frente dos outros é uma estupidez, porque eles têm que trabalhar para nós, têm que dar decisões para nós, e eu sou franco, acho esotérico que o nosso chefe de Estado, por exemplo, já tenha testado positivo e seja obrigado a estar naqueles isolamentos profiláticos para aqui e para lá, embora a trabalhar, com problemas sem ter sido vacinado. Na Bélgica, por exemplo, houve uma ministra que chegou mesmo aos cuidados intensivos, esteve muito aflita e não sei o que é que lhe aconteceu.
Portanto, só para dizer que, do meu ponto de vista, eu acho que o pessoal político devia ser vacinado, muito francamente também. Portanto, não é só. Portanto, quanto à questão de Reguengos, parece-me claro. O Presidente da Câmara de Reguengos não é apenas Presidente da Câmara de Reguengos, é o diretor do lar e, portanto, tem que ser vacinado, porque senão ele está a demitir-se as funções que desempenha no lar, a não ser que ele se demita e não apareça lá mais. Mas como aparece, portanto, tem que estar vacinado. Mas o pessoal político devia ser vacinado, como as Forças Armadas, as Forças de Segurança, tudo agora, aliás, isto está previsto ser agora, mas o pessoal político devia ser vacinado já, porque eu acho, quando vi que o Presidente Marcelo, ouvi a notícia de que o Presidente Marcelo fez já não sei quantos testes e contra-testes, faz hoje, faz amanhã, faz depois, para aqui e para lá, porque esteve em contato com A, com B, com C, eu acho isso uma estupidez, ele não ser vacinado com toda a franqueza. E acho que isso é ceder ao politicamente correto e ceder ao populismo que existe por aí, que é a ideia de que somos todos iguais no mau sentido do termo, isto é, nivelando por baixo. Nós devemos ser todos iguais, nivelando por cima. E acontece que os chefes de Estado, como o Primeiro-Ministro, como os ministros, que aliás já tivemos alguns como Ministro das Finanças, que está aliás isolado neste momento, ora bom, acontece que nós achamos que eles desempenham, fazem melhor lugar, estando assim, a ser tratados como outra pessoa qualquer, claro que não, eles têm que tomar decisões. Portanto, o pessoal político tem que estar em boas condições físicas, por isso devem ser todos vacinados também. Portanto, o caso de Reguengos Monsaraz para mim não é um caso, é um não caso, porque certamente se todos os outros presidentes de lares tivessem sido ou tiverem sido vacinados, é o caso igual, semelhante. Se não foram, deviam ter sido. José Faustino, não estamos a Vamos, ouvir, agora sim. vamos arrumar já o caso de Reguengos. Quando houve lá o surto no lar de Reguengos, eu ouvi um popular, como agora os nossos queridos colegas jornalistas tratam os cidadãos, um popular. Aliás, qualquer dia ainda vou fazer um texto com os termos que agora se usam dos meios aéreos e das faixas, parvoíces diversas. Mas, José Faustino, já agora, os meios aéreos pode-se justificar, porque às vezes é até a própria Autoridade de Proteção Civil que não especifica se são aviões, se são helicópteros, e meios aéreos engloba os dois, não é? Com o devido respeito, a parvoíce começa por cima, como sempre, e não por baixo, como é evidente. Até se a gente ouve o Presidente da República, alegadamente, e como exemplo, a dizer parvoíces, os cidadãos dizem parvoíces. E, aliás, com toda a legitimidade. Se o Supremo Magistrado, alegadamente, é parvo, todos os cidadãos podem ser parvos. Isto é uma questão de lógica, não é, professor Silvério Cunha? Isso é. Nota positiva na parte de filosofia. Sem dúvida. Está correto, o raciocínio está correto. Agora, o problema é que eu ouvi um popular, como eu ia para dizer... Popular, e agora eu usaria a palavra também, qualquer dia passa-se a dizer local, um local. Um local, ou autóctone, por exemplo. Mas o local, ou aquilo que a gente quiser chamar, em resumo, um concidadão nosso, de Reguengos, um velhote com aquele espírito. E parece que estou a ver que há ali uma casta de malta em Reguengos, gosta de um copinho e tal, malta bem disposta e tal. Então dizia ao velhote: o culpado disto tudo é ele, que era o presidente da Câmara. Ele é o presidente de tudo, é da Câmara, é do lar. Ele é o principal responsável. E a verdade é que eu também não vi o presidente fugir a essa responsabilidade. E não o vi fugir da questão. Completamente estou à vontade para falar sobre isto. Até porque não te conheço pessoalmente, mas não tenho grande aproximação nem amizade com o presidente da Câmara de Reguengos. E as coisas valem o que valem. E as amizades aqui não contam. O que é certo é que eu sempre ouvi, como todos os outros presidentes de Câmara, a dar a cara, que aliás as câmaras têm sido as que se têm chegado mais à frente, é bom dizê-lo. No nosso distrito, com duas exceções. Mas adiante, José Faustino. Peço desculpa de ter interrompido. Mas pronto, quer dizer, de uma forma geral... Sim, em 14 câmaras há duas que não... Em 14 câmaras há duas, quer dizer, as câmaras têm chegado à frente, não é? Se calhar essas duas câmaras a que se refere, porventura são do Partido Socialista, porque não querem incomodar o partido e o governo. Não, neste momento as duas câmaras, posso dizer quais é que são? Diga. Dei cerca de 2 meses que já contactei os presidentes de Câmara e que não prestam declarações sobre a situação epidemiológica nos respectivos concelhos. É Vila Viçosa, que o autarca não fala sobre assunto nenhum com jornalistas, e é Montemoro Novo, também não conseguimos falar com... a gestão CDU da Câmara de Montemoro Novo sobre a pandemia. Então não é um problema de político, será de outro foro qualquer, porventura na área da ciência,
da ciência médica, qualquer coisa, psicologia, psiquiatria, qualquer coisa. Pode haver qualquer problema que a gente não sabe. E ninguém está livre desses problemas, né? Nem os autarcas. O que é certo é que a maioria do nosso distrito, dos outros distritos, tem sido a pessoa que se tem chegado à frente. Isso é verdade. E, portanto, o presidente da Câmara de Reguengos, que é o Calixto, não é o nome dele? Sérgio. José Calixto. O José Calixto, o professor presidente José Calixto, se é presidente da instituição, tem direito à vacina. Agora, se ele tomou a vacina ou não, é um direito também que lhe assiste a ele. Ele podia dizer assim, eu tenho direito, mas não quero, para dar um exemplo. Mas entendeu que devia levar, ou o coletivo onde ele pertence entendeu que devia levar, portanto, para mim, sou desta opinião e da contrária. Portanto, não como irei mais. Agora, nesta matéria da vacinação, se sou da opinião desta e da contrária, explicarei porquê. Portanto, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, é um caso que não é caso. E a gente só fala nele porque fizeram dele um caso, e é só por isso é que a gente fala, porque na origem não é caso nenhum. Pronto, está tudo dito. Indo agora para o problema da vacinação, e que é o que aqui nos traz. Os políticos. Bem, os políticos, sou desta opinião e da contrária. Há uma coisa que eu sei. Apesar, como o professor Silvério Cunha já referiu neste programa, e a gente tem feito várias vezes, e os especialistas dizem, há muito mais infecções. Aliás, os grupos de infecção, os maiores, são os jovens. O motivo porque se apontar para fechar a escola. São os jovens e as pessoas de meia idade. Mas, apesar de tudo, embora a partir dos 80 anos as infecções tenham diminuído, são o maior número de óbitos com mais de 80 anos. Portanto, o maior número de risco de óbito, de morte, e das tais coisas que ficam, de prejuízo e morte mesmo, é para mais de 80 anos. Ora, eu ainda não vi, ou se vi, foi um ou outro, não tenho ideia, ainda não morreu nenhum político com Covid, ou morreu, Sérgio? Houve algum óbito de algum político com Covid? Em Portugal tenho ideia que não. Então, ainda bem. Portanto, as vacinas têm que ir prioritariamente para os velhotes de 80 anos. É onde morrem mais. A vacina tem que ir atrás das mortes. Esse é o ponto. Agora, se quiserem vacinar o professor Marcelo, o doutor Costa e os outros todos, eu não tenho nada contra. Por isso é que eu sou desta opinião e da contrária. À Muito vontade. bem. Agora, o que me parece, falando sobre isto, é que eles cria-se mais recato. Deviam ir para casa, confinarem-se, como fez o Tino de Rãs. Aí não podemos falar nas presenciais, mas como exemplo, aí o protegido do professor Silvério Cunha. O senhor Vitorino Silva é que se confinou e fez a sua vida através da internet. Está a ver? Uma decisão verde e digital. Não é? Sem dúvida. Faça o Presidente da República o mesmo. E o Governo. Eles não precisam de andar sempre em comícios e em propaganda. E a ministra a mostrar as injeções e aquelas coisas todas. Até já o Sérgio teve uma vacina na mão. Quer dizer, isto é propaganda completa. Portanto, eles têm que estar a tomar decisões nos gabinetes, nos sítios onde têm que trabalhar. E, portanto, aí o vírus não entra. Se estiverem sossegados como aos outros, o vírus aí não entra. O princípio é sempre o mesmo. Mas se acharem que devem ser vacinados, é como a outro, sou desta opinião da contrária. Portanto, cada um não faz crítica sobre essa matéria. Em relação à vacinação e ao efeito dela, vai ser aquilo que Deus Nosso Senhor quiser. Porque o problema é este. O plano de vacinação não funciona e deixa de funcionar. Falamos de uma coisa abstrata. Ainda ontem tive de fonte muito bem colocada que me dizia, bom, isto da vacina é simples. A estrutura está montada, tem capacidade, sim senhora. Agora, depende das vacinas que vêm. Quando vêm 200, aplicam-se 200. Vêm 500, aplicam 500. Não há o risco de virem 1 milhão, portanto, a coisa vai sempre andando. Agora, muito bem, a vacinação foi recolhida com pompa e circunstância, foi recebida com circunstância em Portugal e indevidamente. O que também deu cabo da cabeça a muita gente, já falámos sobre isso, e isso não devia ter acontecido. Portanto, a vacinação, em Portugal, como na Europa e em todos os sítios, vai andar devagar, especialmente nos países que não têm dinheiro, para chegar à Pfizer e aos outros, como tiveram os israelitas e os alemães e por aí. Olha, para começar, quer 30 milhões, está aqui o dinheiro, já o cheque está aqui passado.
Mas isto pode fazer a senhora Merkel, pode fazer o Mas Netanyahu. o governo encomendou 18 milhões. Quem? O nosso governo. Não, mas isso foi a Europa. Sim, mas tem 18 Não, mas milhões. a Alemanha encomendou, comprou 30 milhões diretamente à Pfizer. Sim. E os israelitas também compraram diretamente à Pfizer. Os israelitas têm linhas de vacinação 24 horas permanente. Qualquer dia tem a população toda. Como alguns estados americanos fazem. Como alguns estados. Sabe porquê, professor? Porque têm dinheiro. Já pagaram o desenvolvimento daquilo e agora chegam lá e dizem assim, que é tantos milhões. Está aqui o dinheiro. Tomem lá. Quanto é que é preciso? Mais, não sei quantos. Mas Portugal não tem. Portugal não tem, porque andou no pim-pam-pum. Não, agora a gente agora pode-se, em vez das vacinas, podemos governar-nos com o Summit, ou como é que se chama aquela coisa de um trafulha que aí aparece, da Summit. Da Summit, o Web Summit. Web Summit. Essas coisas todas, está a perceber? Porque isso é que desenvolve o país, não é? E eu espero agora ver se vem a Fórmula 1 ou não, porque ela só vem se tiver espectadores. Estou para ver. Não é? Portanto, isso agora talvez salve o problema. O problema é que tivemos que ir para a Europa. A Europa anda sempre atrasada. E atrasada vai andar. E as vacinas vão chegar atrasadas. Portanto, a boa notícia é que até ao final do ano devemos estar todos vacinados. A má notícia é que para o verão, quando forem para a praia ou andarem aí a passear, porque o vírus é capaz de dar um bocadinho mais de descanso, eu tenho uma teoria sobre isso, mas agora não vou desenvolver. E também não sou especialista, posso correr riscos. E, portanto, no verão, eu acho que está mais aliviado, podem ainda não estar vacinados. Um já está e outros já não estarão. Muito bem. É que é o ponto. Temos de avançar para o último tema. O novo presidente dos Estados Unidos já tomou posse, Joe Biden. Trump não esteve presente na cerimónia. Silvério Cunha. Bem, Trump não esteve presente, isso não alterou em nada, porque não era obrigatório estar. De resto, Biden mas falhou uma tradição, não é? Sim, claro. Da recepção dos... Mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez, em 152 anos. Acontece que já houve 3 casos. Mas, no entanto, deve dizer-se que Biden disse ao vice-presidente Mike Pence que se ele viesse seria muito bem-vindo, e Mike Pence veio. Vieram os presidentes todos vivos, quase todos, exceto Jimmy Carter, porque ele tem 96 anos e tem tido um tumor, é público, tem um tumor cerebral, que já venceu com 2 operações, mas claro, está muito fragilizado, com 96 anos não pôde ir, mas mandou uma mensagem. Portanto, presidentes democratas e republicanos vieram. Deve dizer-se que até a simbólica política dos vestidos roxos de muitas das grandes das senhoras, mulheres ou políticas digamos, de personalidades importantes da vida americana, é porque o roxo é a mistura do azul com o vermelho, que é a mistura dos 2 partidos, digamos assim, que estavam em causa, o democrata e o republicano, vermelho o republicano, azul o democrata, e deve dizer-se que, obviamente, portanto, a cerimónia correu bem. Biden fez um discurso muito conciliador, já tomou muitas medidas, e a medida mais importante vai ser não só a de dar, bem, vai ter uma medida que vai ser realmente fundamental, mas que, enfim, já se falava disso antes com Trump, deve dizer-se, mas que ele está na disposição de facto, despejar 3 trilhões de dólares sobre a economia americana, o que é de facto uma coisa nunca vista. Essa não é uma super bazuca, e acontece que, além disso, de facto, o Estado Federal vai passar a intervir na questão da vacinação. Manteve o Dr. Fauci, ou melhor, conseguiu reaver o Dr. Fauci como coordenador-geral da questão da pandemia, e o Estado Federal vai passar digamos, a coordenar os Estados Federados na questão da vacinação, ajudando-os. Portanto, é importante isso. Agora, atenção, eu, como já tinha dito aqui, não é de esperar grandes mudanças digamos assim, em muitos planos, embora eu pense que vai haver uma coisa positiva para nós europeus. Para conter a China, geopoliticamente, os Estados Unidos vão ter que arranjar novos aliados. E os novos aliados têm que ser a Europa, forçosamente, e vai ter que ser a Índia, por exemplo, como terá que ser a Indonésia, como terá que ser a Austrália, o Canadá, e, portanto, a contenção da China, em termos geopolíticos, vai passar por aí.
E Biden está em melhores condições do que Trump para poder fazê-lo, porque Trump era errático a esse nível, porque é uma pessoa que não estava preparada. Biden tem a vantagem de ter 36 anos de senador, digamos, de tarimba de senador, já esteve em muitas comissões muito especializadas do Senado e ultra secretas, portanto é uma pessoa que conhece aquilo por dentro e por fora, e por conseguinte ele vai conseguir, a meu ver, é uma pessoa que se vai mover bem no meio daquilo tudo. E, portanto, acho que, sob esse ponto de vista, ele vai ter 2 anos, eu vou dividir o mandato dele em 2 anos, em 2 partes, 2 anos de cada lado. Os primeiros 2 anos vão ser decisivos para ele conseguir conciliar um país fraturado e para ele conseguir resultados económicos e sociais bastante importantes, e, além disso, conseguir internacionalmente abandonar um certo isolacionismo americano que Trump, aliás, retomou, que não é o primeiro presidente a fazê-lo, muitos presidentes o fizeram, e vai haver maior multilateralismo com os europeus e com os aliados ocidentais e eventualmente alguns da Ásia. E, portanto, eu penso que isso é importante porque são formas muito estratégicas de, digamos, afirmar, claro, o poderio americano, bem entendido. Isto não é feito, portanto, Biden não é nenhum nem demónio nem santo, ou seja, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos, como fez o outro, como fazem todos, só que vai fazê-lo com aliados e vai ser mais fiável para os aliados, coisa que até agora com Trump não era claro. Aliás, houve um entusiasmo muito grande a nível global por causa disso. E, portanto, eu julgo que neste momento é assim, os 2 primeiros anos são decisivos para conseguir conciliar internamente o país e conseguir alcançar certos objetivos fundamentais do ponto de vista estratégico, geopolítico e interno do ponto de vista económico e social. E se ele conseguir em 2 anos medidas visíveis, é indiscutível que ele vai conseguir depois não fazer o segundo mandato, que eu penso que ele não está na ideia dele, mas vai fazer 2 anos depois mais tranquilos, em velocidade de cruzeiro mais calma e dirigida. Há uma coisa final que eu queria dizer, que é o seguinte: ele soube rodear-se de uma equipe bastante boa. Deve dizer-se que desde o Pentágono até vários serviços conseguiu rodear-se disso. E é uma coisa que aí sim há uma diferença com Trump. Trump, é bom lembrar, despediu 30 das pessoas próximas que eram próximas dele. E por fim perdoou com aquela capacidade de indultos, não foi o número de indultos que ele deu, que isso já houve gente que deu mais indultos até. Ele ter indultado pessoas que objetivamente digamos assim, apoiaram em atos criminosos legalmente, mas que o beneficiaram politicamente, é de duvidosa, digamos assim, a meu ver, moralidade. Legalmente é, portanto também não vou agora comentar mais isso, mas legalmente é. Mas é duvidoso isso porque isso é um bocado grave. Foi em interesse próprio, isto é, ele indultou em interesse próprio, coisa que os presidentes indultam em termos abstratos, embora também, vou dizer com toda a franqueza, houve presidentes que fizeram coisas semelhantes, e portanto, nesse aspecto não podemos dizer que Trump é o pior. Ora, Trump, só para terminar o lado lúdico da coisa, Trump preparou uma saída dele também com música e com coisas muito engraçadas. Realmente Trump é um homem que, além daquilo que é politicamente, é um homem fora do baralho do ponto de vista psicológico, é uma pessoa que está fora da caixa, fora de todas as classificações, e saiu com uma música pop, a subir para o helicóptero e havia uma banda a tocar uma música pop qualquer e tal. Isto é uma coisa que é uma saída a Trump, realmente. Só ele podia fazer isso. Bem, José Faustino. Bom, eu como acho que os Estados Unidos são essencial para o mundo livre, para a democracia liberal, que os Estados Unidos sejam a maior potência do mundo, e estou em crer que vai ser durante muitos anos, temos agora um fator importantíssimo. Como já deixámos de ter um doido em presidente, não maluco, ele não é maluco, Trump não é maluco. É excêntrico, como é pessoa de posses, como já sabemos, os pobres são malucos, os ricos são excêntricos, portanto, Trump é excêntrico. Já nos vimos livre disso. Agora quer dizer que até mesmo os anti-americanos agora começam a gostar mais dos Estados Unidos. Agora não há desculpa, portanto, agora toda a gente gosta dos Estados Unidos e isso é bom. Mas eu lembro, dentro dos efeitos e dessas coisas todas, eu acho que não se perde nada do facto de o Trump, se fosse assistir à tomada de posse do Biden, era uma hipocrisia. Acho que ele fez melhor assim. E o Biden também não regateou ele ter levado o avião para a Flórida,
porque assim que ele tomou posse, o avião já era do outro, não era dele. Claro que eles têm muitos aviões iguais àqueles, há quem diga que são 3, há quem diga que são 2, mas, enfim, é um país, é uma potência, é outra coisa, é outro mundo. Ele lá abalou, de facto, como o professor disse, de helicóptero foi para a base aérea, depois houve mais festa, meteu-se no Força Aérea 1, o helicóptero é o Navy 1, que é da Marinha, e portanto lá fez aquelas coisas todas e fugiu, abalou, não fugiu, abalou por meio das nuvens, no ar, a dizer que... Queria dizer alguma coisa, professor Silva Vergonha? Eu depois queria dizer uma coisa muito breve que eu achei muito curiosa. Como se abalou na bruma, pronto, e atrás de mim virá quem bom me fará. Saída triunfal, tudo bem, tudo certo. Agora, vamos ver, Biden fez exatamente aquilo que Trump tinha feito e que todos fazem. Assinou decretos presidenciais a anular uns que estavam atrasados e outros novos, tal e qual como Trump fez. Com aquelas pastas, aquele fazia a assinatura muito grande de filmarem, este é um bocadinho mais discreto, a mesma coisa. Portanto, os passos foram mais ou menos os mesmos e desiludam-se porque não vai haver, porque o Trump teve sucesso economicamente. Os Estados Unidos estão bons economicamente. E aquilo que o professor Silvério Cunha disse, esse disparate, tinha quem não sei dizer que são 4 bilhões ou 3 bilhões. 3 bilhões. Pois, metade é dada às empresas e a outra metade é para dar $2.000 a cada americano. Isso já estava previsto por Trump. E Biden, e bem, vai continuar a fazer isso. Em relação à geopolítica, vamos falar claro. O afastamento da Europa em favor da China começou com Obama. E a gente não pode perder por causa das simpatias e coisas. Não, professor Silvério Cunha, começou com Obama. O primeiro a tomar... O epicentro geopolítico, sim. Pois, o Obama logo no primeiro mandato disse isso. Aquilo depois não é correto, também como ele previa. E o que eu prevejo é o seguinte: é verdade que Biden é forçado a privilegiar as relações com a Europa. Mas ele tem que arranjar, o professor Silvério Cunha estava ali a pensar com dificuldade de arranjar outra base. Apontou a Índia. Bom, a Índia foi sempre um aliado dos Estados Unidos. Diz até que é a maior democracia do mundo. Eu isso não quero discutir se é grande ou pequena, nem sei se é democracia, não sei. O que eu sei é que foi sempre um aliado económico dos Estados Unidos. A Índia chegou a processar o IRS dos americanos, veja bem. Portanto, é um aliado. Isso não é novidade. E a Índia não tem peso geopolítico que os Estados Unidos precisam para equilibrar as coisas. Portanto, a minha previsão arriscada é que Biden vai se virar para Putin e vai tentar limpar, porque Putin tem que deixar aquelas coisas que anda a fazer, prender o outro e por aí adiante. É fundamental, de facto, reforçar laços com a Europa. Atenção, que o problema da NATO é uma coisa muito delicada, porque a Turquia está na NATO. E a Turquia é uma força muito, muito perigosa, tal e qual como o Irão e todo aquele do Oriente, tudo isso se mantém, todas essas coisas. Mas o fator muito importante de destabilização ou estabilização, se nos lembrarmos bem, eu sou daqueles que digo que até é um bocado de bluff, mas seja ou não seja, é a Rússia. A Rússia ou para aqui ou para ali. Portanto, os Estados Unidos, e Biden vai fazer isso com certeza, vai também tentar fazer pactos e continuar a política de entendimentos com a China, com certeza, vai reforçar com a Europa e vai tentar estabelecer relações normais, como já houve com a Rússia. É aquilo que tenho a dizer e as minhas previsões. Muito bem, temos de terminar, professor, tem de ser rápido. Eu só queria acrescentar uma coisa breve, que é o seguinte: no meio disto tudo, houve uma pessoa que se portou muito bem, que foi a Melania Trump, porque não só deixou uma mensagem final que foi muito inteligente da parte dela, a mensagem dela é muito, muito bem feita, alguém fez, mas ela assinou pelo menos, ou ela fez, portanto. Em segundo lugar, enquanto Trump não ligava peva a Biden e não queria saber dele, não o convidava para ir à Casa Branca, etc., etc., etc.,
A verdade é que sabe-se agora que a Melanie Trump foi tratando por trás dos bastidores com a mulher do Biden sobre as transições, o que era preciso fazer, o que não era, e foi tratando de tudo. Portanto, devo dizer que Melanie Trump merece aqui uma nota especial positiva, porque mostrou ser uma pessoa muito mais capaz do que aquilo que se julgava. No fundo, pensa-se que ela era uma pessoa oca, sem nada, mas eu penso que não, que ela é uma pessoa que pensa bastante sobre certas coisas. Muito bem, vamos terminar o programa desta semana, já passamos um pouco da hora. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação à distância para evitarmos os riscos associados à Covid-19. Marcamos encontro para de hoje a uma semana, à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde.